Olá, amigos da Solar TV, mais um TV Solar começando aqui. Hoje, no Solar TV Entrevistas, nós vamos tratar de uma temática muito importante, que é a segurança em instalações fotovoltaicas através dos conectores solares, né? Então, muito se fala em escolher o inversor, o melhor módulo, qual é a estrutura, mas pouco se fala aí qual é a marca do conector que vai ser usado em uma usina, em uma instalação residencial, comercial. E para a gente conversar um pouquinho hoje, eu recebo o William Mas, que é o representante da Stauble no Brasil. É uma empresa de origem alemã, que é reconhecida mundialmente por sua qualidade em conectores aí, de altíssimo nível para o mercado global. Seja bem-vindo, William, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, obrigado pelo convite. Legal. Então, William, hoje, para a gente bater um papo aqui, a gente sabe que quem é do mercado já viu em grupos de WhatsApp, já viu várias coisas acontecerem, e é coisas consideradas graves, né? Princípios de incêndio, que começam em um conector, por exemplo, que às vezes pode ser de origem que foi mal clipado, então ele foi mal colocado ali pelo instalador, mas nem sempre é a culpa do instalador. Às vezes o conector de uma procedência ruim, ele mesmo pode colocar uma usina em risco por si só. É isso mesmo, William? Exatamente, Ricardo. Então, a Stauble, ela iniciou em 1892, produzindo máquinas têxteis para o mercado têxtil. Então, aqui é uma empresa centenária. E ela ampliou seu leque de divisões através de uma divisão robótica e uma divisão de conectores, né? Conectores, a Stauble, ela produz conectores para diversos tipos de fluidos, mercados, segmentos. Dentro dos conectores, a gente tem a divisão elétrica, né? Como que a Stauble iniciou a sua divisão elétrica, né, mundialmente falando? Ela adquiriu uma empresa chamada Multicontact, em 1962, né? Uma empresa de origem suíça, já possuía um know-how já muito grande de fabricar conectores elétricos de alta qualidade, né? Após adquirir a Multicontact em 62, a Stauble, ela começou a investir mais no IP&D, obviamente, no ramo de divisão de conexão elétrica, até que em 96 ela criou o MC3, né? Então a gente já está começando a entrar agora um pouco da história do MC4. Como é que surgiu o MC4, né? Então em 96 a Stauble criou um produto chamado MC3. Até então não existia conectores propriamente ditos para o mercado fotovoltaico. Tá. Existiam sim conectores ou muitas vezes nem conexão era utilizado, eram feitos solda direto, enfim, era conexão direta sem nenhum tipo de conector próprio para sistemas FV. Isso naquela época, dos anos 90. Então, a Stauble, ela criou a Stauble através da Multicontact, ela criou o MC3. Por que MC3? O MC é de Multicontact, né? São as siglas da empresa, e o 3, na época, era vamos chamar que seria o diâmetro de entrada do conector, mas nada mais do que isso. Muito legal, William, essa história do MC3, né? Que é o nome da empresa, e o 3 é o diâmetro ali, né? Da entrada ali do conector. Poxa, você sabe que tem várias histórias com conectores, né? De empresas famosas. Por exemplo, a Apple, ela não estava muito bem na década de 90, ela estava meio que para falir mesmo. E ela inventou um conector chamado IE394, que depois ficou conhecido como FireEye. E esse FireEye foi a revolução da indústria audiovisual, porque você não tinha mais os conectores analógicos e você passou por uma comunicação digital entre a câmera e o computador, né? Então isso foi o grande boom assim de revolução, porque você não precisava mais comprar uma placa gráfica, uma placa de vídeo dedicada, e sim um simples conector se comunicava com a câmera. Esse foi o grande boom, né, do mercado para conector. E agora você contando a história aí da Stauble, muito legal. Continua contando pra gente. É interessante. O comparativo é interessante, sim, Ricardo, porque eu fico imaginando aqui nos anos 90 como é que o instalador ia efetuar uma instalação, né, de conectores fotovoltaicos sem uma conexão que nós chamamos de conexão rápida. Então, o MC4, no caso, na época, o MC3, o intuito dele principal, obviamente, era trazer segurança, né, através de estanqueidade, uma alta estanqueidade, proteção de IP67 na época. Então, e além de tudo, velocidade na conexão, né? Então, basicamente, você percebe que a conexão é uma conexão rápida, que a gente chama, rápida e confiável. Então, naquela época, a Stauble já pensou no desenvolvimento desse conector, obviamente em qualidade de segurança, mas também na velocidade de conexão. Então, você chega com o conector, você pode fazer uma montagem antes mesmo, né? No caso,
Você imagina, o módulo vinha sem conector nenhum, o módulo vinha com 2 cabos positivo e negativo, o instalador ele já fazia a montagem desse conector antes de prosseguir com a sua instalação, seja rooftop, ou seja via usinas, e depois ele só vinha com a parte do macho e fêmea do cabo e fazia a outra conexão. Você vê, até aproveitando esse gancho, Ricardo, a própria Stauble, já pensando de novo em qualidade, como você comentou, né? Ela decidiu evoluir esse MC3, obviamente, né? Então ela olhou lá, o MC3 era um conector na época, obviamente de confiabilidade, só que ela pensou que ela poderia melhorar esse conector MC3. Aonde foi a base de evolução que ela queria chegar? Foi justamente no material externo do conector. O MC3 ele era um polímero, um material polimérico, com uma blenda de elastômero, né? Ele era um pouco mais flexível, o MC3. Então a Stauble decidiu na época melhorar mecanicamente essa resistência do conector, né? Evoluindo principalmente o corpo dele, né? Que aí se tornou em 2008 o MC4, que é o conector que a gente conhece hoje, né? Praticamente utilizado aí, ele virou praticamente uma marca Bombril, né? Vamos dizer assim, né? Ninguém fala palha de aço, ninguém fala conector fotovoltaico, eles falam MC4 no mercado, né? Mas vale salientar aqui, Ricardo, que o MC4 é uma marca da Stauble, né? Infelizmente, a gente não tem a patente mundial da marca em todos os países, mas em determinados países você é proibido de utilizar essa marca, como a Alemanha, por exemplo, né? Então, quando uma empresa decide comercializar conector fotovoltaico, lá, por exemplo, na própria Alemanha, ela acaba criando outras marcas, né? Ela acaba criando outros nomes, né? Então, o MC4 lá em si é definido somente por Stauble. Aqui no Brasil, todo mundo chama de MC4, até porque o mercado, quando iniciou o mercado fotovoltaico aqui, alguns anos atrás, o pessoal meio que eles entenderam que MC4 era um conector fotovoltaico, né? Então, acabou que todo mundo chama, todo conector hoje fotovoltaico é chamado de MC4. De fato, nem falar do Jeep. Exatamente. É que nem falar do Jeep, todo mundo adotou o Jeep como, é o Jeep, mas na verdade não, né? É um utilitário que levou o nome de uma marca porque ficou tão famosa e tão conhecida no mundo que levou o nome da Jeep, né? E na verdade não é. Exatamente. Que legal. Exatamente. E como você falou, exatamente. Então virou um padrão, obviamente isso é um motivo de orgulho, de certo orgulho para a gente, porque para alguém, ou seja, para um determinado segmento, determinar que aquele produto realmente é o concurso, né? Tanto é que chama ele para todos, né? Ele denomina esse marca para todos os produtos do mercado. É um motivo de orgulho, mas obviamente também ao mesmo tempo é um motivo de preocupação, porque muitos integradores, infelizmente, acreditam estar utilizando o MC4 de fato, né? Stauble, produzido pela Stauble, o MC4 original, mas infelizmente ele pode acabar por utilizar outro conector, né? Que a gente chama de cópia. Uma qualidade totalmente inferior, concepção de construção totalmente inferior também. Isso também causa muita preocupação para a gente. Basta ver aí, né, como conectores são importantes no nosso dia a dia, como cabos são importantes. Se você compra um cabo para o teu celular que ele é de procedência duvidosa, ele vai quebrar muito fácil a ponta do cabo, ou ele não vai se comunicar com o seu celular, não vai carregar no tempo certo. Isso falando do básico, fora que ele pode até colocar em risco de explosão e tudo mais. Então, conectores tem que ser levado muito a sério. Agora, falando em ser levado muito a sério, falando na Stauble, como ela foi criadora disso tudo, ela começou a criar um padrão de conexão no mercado. Vamos falar um pouquinho da questão da segurança nas usinas. O que pode acontecer, né, quando a gente não sabe a procedência de um cabo? A gente sabe que pode correr o risco de pegar fogo uma usina, pode ser um ponto de entrada para um problema maior. Então, o que você já tem se deparado no mercado, William, que você fala assim, olha, isso pode acontecer, que você poderia deixar claro aqui na Solar TV? Exatamente, Ricardo. Excelente pergunta, até porque essa expertise que a Stauble trabalha, que a gente tem em conexão, obviamente, fotovoltaica, né, pelo desenvolvimento do MC4, etc., não é uma coisa propriamente dita criada pela Stauble. Os números presentes no mercado mundial, mundialmente falando, evidencia o quão grave é realmente, vamos chamar de negligência em relação à conexão fotovoltaicas, né? De fato, é uma negligência, né? A gente tem dados estatísticos produzidos pela TÜV, que é um grande órgão europeu, né, de certificação, inclusive presente no Brasil também, no qual eles fizeram um estudo muito interessante. Eles retornaram para parques, para sistemas, para instalações fotovoltaicas,
seja rooftop ou seja de usinas, né? Então, eles fizeram um retorno depois de 5 anos de funcionamento nessas usinas e fizeram um levantamento, um estudo estatístico para levantar quais são os principais problemas encontrados em módulos fotovoltaicos já instalados, né, após essa data de 5 anos. E esse estudo estatístico foi, obviamente, foi formalizado e, enfim, foi compilado, né, e divulgado para o segmento como um todo, mundialmente falando, né. A gente tem até um dado, se for possível, a gente pode até postar na tela para os seus telespectadores verem. Esses dados estatísticos, eles refletem que o principal problema encontrado nesse tipo de manutenção de módulos fotovoltaicos foi com relação a conectores. A pontuação foi a máxima, quer dizer, dentro de 10 problemas possíveis que eles poderiam encontrar nessas instalações, diferentes tipos de conectores foi o principal risco encontrado nessas instalações, né? Por que diferentes tipos de conectores... De risco foi conector. Foi o ponto número 1. Tá. Exatamente. Para você ter uma ideia, o segundo foi vidro da frente partido e o terceiro, novamente, conector. O terceiro foi conector incorretamente conectado. Por que esses dados refletem o conector como o principal vilão, vamos dizer assim, de instalações inadequadas, né? Porque, primeiro de tudo, qual que é o principal, indo até mais objetivamente na sua pergunta, qual que é o principal risco que a gente tem? Se você conectar, obviamente, fazer uma conexão mal feita, ou seja, crimpagem, ou a própria conexão, mecanicamente falando, você vai ter uma perda, obviamente, de transmissão de energia. E essa perda, ela vai gerar um impacto na sua instalação, na sua performance como um todo. Então, já a partir daí, obviamente que a gente sabe que perder energia, né? Perda de energia equivale à perda financeira, equivale à perda da performance do sistema. Tudo, obviamente, passa pelo conector, né? Porque o ponto de transferência que a gente tem do módulo para o sistema como um todo é a conexão fotovoltaica. Então, já começa por aí, você tem perda monetária, né? Mas, além de perda monetária, a gente tem um risco muito grande, obviamente, como você falou, por exemplo, de chegar no ponto de incêndio, né? Risco de incêndio. Por que risco de incêndio? Porque uma vez o conector não devidamente conectado, e quando eu falo não devidamente, a gente não está falando somente de gripagem mal feita e também não somente de conexão mal feita, mecanicamente falando. A gente fala a gente também pode considerar conectores de qualidades diferentes, como, por exemplo, uma marca A com uma marca B, uma vez conectados, essa conexão interna entre contatos, vamos chamar contato macho e contato fêmea, pode não estar 100%, vamos dizer assim, 100% adequada. Por quê? Porque você pode ter diferentes tipos de dimensionamento do contato, você pode ter qualidade de contato diferente. Essa conexão não satisfatória, ela vai gerar um ponto de aquecimento. Isso aí é natural, é o que vai acontecer, né? O sistema está conectado, ela pode gerar um ponto de aquecimento. Esse ponto de aquecimento pode gerar esse problema de incêndio futuro. Então, quer dizer, obviamente, o problema de incêndio seria o risco maior, né? Seria o maior grau de risco de potencialização com conexões mal feitas, mas também esse ponto de aquecimento vai, obviamente, gerar também perda de energia na ponta, né? Então, quer dizer, esse estudo, ele é de domínio público, né? Não foi a Stauble que criou, o que eu falei foi a TÜV. A gente tem um material material que fala sobre isso, né? Então, ele especifica que esse estudo estatístico feito pela TÜV, ele prova por A mais B que problemas de conexão são os principais problemas encontrados em campo, que eles tiveram através de relatório, né? Eu também posso até exemplificar aqui também, a gente tem um case, na verdade, negativo, infelizmente, recente que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o caso emblemático da Tesla com o Walmart, né? Então, a Tesla, ela comprou a empresa chamada SolarCity, que é um grande integrador norte-americano, e, por sua vez, fecharam um contrato muito grande com o Walmart para fazer uma instalação fotovoltaica em todos os telhados do Walmart norte-americano, né? E logo no início, quer dizer, 1/3 do projeto confeccionado, eles tiveram grande incidência de incêndios em mais de uma unidade do Walmart, né, nos Estados Unidos. E obviamente, esses incêndios impactaram negativamente para o prosseguimento do projeto, né? O Walmart decidiu parar e fazer um relatório de inspeção sobre o que aconteceu exatamente, né? E nesse relatório de inspeção foi detectado que os principais problemas que eles encontraram em campo foi, de fato, com conexão. Cabeamento ruim, cabeamento mal instalado e conexão de má qualidade ou não conectado. E, de fato, foi esses problemas que levaram a esses incêndios, né? Então, você imagina, obviamente o contrato foi cancelado, um contrato bilionário, e a gente está falando que a poderosa Tesla acabou perdendo um contrato bilionário por causa de conexão.
Exatamente. Se a gente falar hoje, Ricardo, quanto representa um conector fotovoltaico para um sistema como um todo, né? Era a temática que eu Hoje, entrei o conector... Exatamente, não representa nada, representa uma porcentagem muito baixa, né? As pessoas erram, elas brigam por valor de inversor, de módulo, isso, aquilo, e tanto faz que tipo de conector vai usar ou não vai. E vamos compartilhar. Então, primeira coisa que eu quero fazer, provocar aqui vamos compartilhar esse estudo aqui na Solar TV. Vamos provocar aqui uma reflexão para o integrador, para o instalador, para os distribuidores também. Qual é o conector que você está usando no seu dia a dia? E você já pensou que você pode hoje mesmo estar correndo um risco de uma instalação fotovoltaica sua pegar fogo? Porque você economizou 2, 3, 6 reais no conector, a mais ou a menos, isso não faz sentido para o tamanho de um problema que você pode ter. Você tendo um problema como esse, que foi relatado um case gigantesco da Tesla e do Walmart, você imagina se você pega fogo uma instalação sua aqui. Isso pode inviabilizar, pode fechar o seu negócio. Então, a partir de hoje, quando você for cotar um gerador solar, pergunta qual é o tipo qual é a marca do fabricante. Não estou dizendo que só existe a Stauble, mas a Stauble, ela tem uma seriedade por trás e ela tem um histórico fantástico por trás. Então, passo a palavra para o William. Vamos continuar, William. Perfeito, Ricardo. É bom até você salientar. Nós da Stauble também não pregamos que a Stauble realmente é a única empresa mundialmente falando que faz o melhor conector do mundo e exclusiva. Não. Tem empresas, obviamente, no mercado que produzem produto de qualidade também. O que a gente, de fato, tenta disseminar no mercado para o instalador, para o integrador, para o projetista, de fato, procura empresas de procedência, porque, de fato, o conector é um assunto sério, dados esses dados estatísticos que a gente vai até divulgar aqui na Solar TV, é um assunto sério, e no qual, até agora, voltando, trazendo para a parte monetária, representa 1% ou menos da sua instalação. Então, um conector, já foi um estudo que a Stauble fez, mesmo em usinas de grande porte, usinas GD ou até instalações rooftop, o conector fotovoltaico ele representa menos de 1%, né, num projeto como um todo. Exatamente. Então, como você falou, Ricardo, será que compensa de fato você correr um risco não só de perda monetária, se você, enfim, você é um risco de mau funcionamento do seu projeto, mas principalmente um risco efetivamente, um risco efetivo de vida, né, que você está obviamente botando as pessoas, o seu usuário em risco de vida, se uma vez que o conector que você utiliza não for satisfatório, não tiver um nível mínimo de satisfatório de funcionamento, né? Tudo isso por causa de 1% ou menos, né? Na verdade, eu falo 1% para arredondar a coisa. Grande parte dos sistemas ele representa 0,003%. Obviamente, esse nível de sistema ele pode variar de acordo com a quantidade de placas, quantidade de strings, ok? Mas, em média, menos de 1% não vai ficar, o custo do conector nunca vai ser. Então, assim, a gente faz esse comparativo nesse estudo de CAPEX, que é o investimento que você vai fazer, né? Então, quer dizer, você vai ter um CAPEX ali de 1% em média, com conexão, e se você for transferir esse número para o seu OPEX, que seria o retorno do seu investimento versus manutenção futura, será que compensa você realmente economizar menos de 1% lá? Será que não vai impactar diretamente no seu OPEX, quer dizer, no seu resultado futuro? Custo com manutenção, custo de retorno. Eu tenho, Ricardo, integradores, colegas integradores que me disseram que retornaram depois de 1 ano na instalação para fazer uma inspeção, né, uma inspeção periódica, e perceberam o conector totalmente desconectado, sabe? Então, quer dizer, o instalador foi lá, ele conectou de forma ruim. Agora, a gente não sabe se foi, entre aspas, um erro de fato do instalador ou se foi um problema de conexão, porque a gente vê N conectores aí de baixa qualidade que de fato não trava, sabe? Acontece de não travar mesmo, né? Agora, o sistema de travamento é ruim, a material. Agora eu te pergunto, William, por exemplo, né, a gente sabe que eu tenho seguro na minha usina, mas o seguro não vai pagar se ele fizer uma inspeção e descobrir que foi um problema um cabo mal clipado ou um conector de baixa qualidade, né? O seguro ele vai se resguardar disso. Aí a gente vai falar da garantia, das responsabilidades, né? Ok, a usina pegou fogo, aconteceu isso, de como que eu consigo identificar se o cabo ele foi mal clipado, ele foi um problema humano ou uma falha do conector?
E, é possível fazer isso hoje? Ou é mais difícil depois de um incêndio, por exemplo? Hoje, hoje a melhor maneira que a gente prega para você verificar realmente se o conector, porque como você falou, Ricardo, você pode ter aí dois quesitos. Ou você pode ter crimpado de forma incorreta, né? Onde está a insatisfação, onde está a crimpagem correta? A utilização de alicates de baixa qualidade, ferramentas não adequadas, né? Muitas vezes tem gente, no caso integrador, utilizando alicate de mercado, alicate de bico. Então, você pode passar desde uma crimpagem correta, mal feita pelo usuário, até um conector de péssima qualidade, né? A crimpagem mal feita, como é que você consegue rastrear, né? A Staubl, ela dispõe de uma ferramenta, uma pequena ferramenta, um material plástico, uma ferramenta que a gente chama de plug test. Ela vai te auxiliar no momento que o instalador está fazendo essa crimpagem, você consegue fazer a passagem desse plug test. É um passa ou não passa. Uhum. Ele coloca lá, apareceu uma fita branquinha, essa crimpagem foi feita de forma satisfatória. Então, quer dizer, a Staubl já consegue fornecer uma ferramenta para o usuário, desde o momento da crimpagem, verificar se a crimpagem dele está correta. Já começa por aí. Então, a gente indica que o usuário utilize esse tipo de ferramenta, assim, para verificar essa crimpagem. Uma vez que a crimpagem estiver correta, verificado por ferramenta, você vai finalizar e você vai, obviamente, vai fazer a conexão no telhado. Uma maneira mais correta de você ver, de você checar, obviamente, é mecanicamente. Você fez o aperto e tenta forçar ali para ver se não está escapando, vamos dizer assim, o conector. Obviamente que se você estiver trabalhando com um conector de qualidade, você vai perceber de forma bem clara, através de um clique, a conexão, quer dizer, a interação entre os dois conectores, macho e fêmea. Obviamente, de novo, conectores de qualidade, você tem essa conexão, a pressão feita pelo corpo plástico de um do outro, ela é visível. Você conecta, você não consegue desconectar facilmente, só através de uma ferramenta ou através de forçar muito as abas laterais. Então, voltando de novo, duas formas. Primeira forma, através de uma ferramenta específica na parte de crimpagem, é o primeiro ponto de verificação. Segundo ponto, uma vez conectado, inspeção visual mesmo, mecânica, né? E, obviamente, o terceiro ponto final, que vai ser a perda de energia. Quer dizer, você não vai, se você não conectar de fato o conector de forma satisfatória, você vai refletir na sua verificação final ali no inversor. Muitos casos o instalador ele percebe já na ponta ali, ele fala, poxa, não está chegando o que deveria chegar. Então, ele volta de novo para fazer a verificação e grande parte é a conexão. Aí, esse ponto de perda, ele pode estar sendo feito, como a gente falou, através de crimpagem mal feita, através de conexão mecanicamente errada, ou através de qualidade do conector. Por que a qualidade do conector? Em muitos casos, o conector ele pode estar, a parte interna dos contatos, ela pode não estar 100% conectada. Isso você não consegue ver visualmente falando, né? Ó, vou dar uma ideia aqui para a Staubl, hein? No futuro, a gente pode até criar essa ferramenta é fantástica, né? A partir do momento que você colocou ali e ela falou que está satisfatória, ela podia, através de um sistema, gerar um relatório, um QR Code, alguma coisa, daquele conector, dizendo que aquele relatório está ok, que aquela instalação foi ok. Futuramente, se acontecer alguma coisa, você tem uma defesa, né? A empresa tem uma defesa. Não, olha aqui, ó, todos os conectores foram testados, tem um relatório de conexão por conexão. Então, seria fantástico isso, hein? Estou dando essa ideia para vocês. Excelente ideia, excelente ideia. Hoje, Conectividade de tudo, né? porque a gente vai chegar nisso, né? Na conexão de tudo, né? Na internet das coisas. E por que não eu certificar passo a passo a minha instalação de uma forma mais automatizada? Porque hoje, como que eu pensaria em fazer? Ah, legal, eu vou pegar essa ferramenta da Staubl, vou colocar lá, vou registrar isso num e-book, no book da obra lá, num livro de obra, e aí posso até tirar uma foto, um print com uma informação daquele conector, qual que é o número daquele conector, né? Mas imagina se isso fosse automatizado, seria fantástico. Então, fica aqui uma ideia aqui para a gente desenvolver no futuro. Excelente ideia, Ricardo. Excelente ideia. Legal. Então, assim... Não, excelente ideia, Ricardo. Agora, para a gente falar com o mercado, né? Quando o integrador ele faz a compra de um gerador do distribuidor, né? Acontece um problema em campo. A responsabilidade vai cair primeiro nessa empresa integradora, correto? Só que ela pode sim acionar lá o distribuidor ou o fabricante.
se for o caso, né, de um conector de péssima procedência. Só que sempre a responsabilidade vai cair no integrador. Se ele não conseguir o contato com o fabricante não der um suporte, ele responde juridicamente sobre aquela instalação que deu problema, correto, William? Perfeito. Até em termos de segurança, hoje o assunto conexão é tão importante no segmento que a normativa hoje existente no Brasil, que é 16.690, que ela rege, né, instalações e arranjos instalações dos arranjos fotovoltaicos, ela diz que um capítulo 6, especificamente o capítulo 6, ela fala sobre conexão, né? Tem um ponto lá do capítulo que ela fala sobre conexão. E ela deixa bem claro que os conectores, eles devem ser do mesmo fabricante. Então, todo e qualquer ponto de conexão fotovoltaica tem que ser do mesmo fabricante. O que seria isso? Ela está praticamente dizendo que o conexão do módulo A tem que ser do mesmo fabricante A. Os dois se interagem. Por que essa normativa ela estabelece isso? Obviamente ela foi confeccionada baseada em normativas internacionais, né, da IEC. E isso existe por quê? Justamente pelo fato da segurança de conexão, da segurança efetiva, e se num eventual risco de incêndio, se num eventual problema que acontecer na instalação, você tem uma empresa para responsabilizar, ou pelo menos para fazer a checagem dessa instalação, né? Quer dizer, você tem com A, se tem algum problema de algum risco de incêndio, algum problema inerente à conexão, essa empresa A deve responder por isso. Hoje você entende que é complicado, uma vez que infelizmente no mercado brasileiro é muito comum a gente ver diversos tipos de marcas, quer dizer, cada módulo tem a sua marca hoje, propriamente dita, e o outro lado do ponto de conexão fornecida pelo distribuidor é de outra marca, pode ser Stauble, inclusive a maioria dos distribuidores brasileiros hoje, de fato, usa Stauble, sim. A gente está presente pelo menos nos principais distribuidores do Brasil. Então, essa intersecção de A com B, a gente entende que é impossível qualquer empresa do mercado de conexão garantir 100% o funcionamento, sendo que o conector macho é de um modelo, o conector B é de outro modelo. O que eu costumo dizer para os nossos clientes distribuidores e também integradores, né? Se você hoje, infelizmente, não tem esse poder de escolha, por que não tem poder de escolha? Hoje, os fabricantes de módulo, eles enviam seus produtos com o conector deles, porque, enfim, já é um produto de linha, já tem uma certa facilidade logística para isso. Então, o usuário final, o integrador, ele acaba perdendo esse poder de escolha. Poxa, eu queria tanto utilizar um módulo com Stauble e o Stauble do outro lado, mas eu não consigo, porque o meu distribuidor já envia dessa forma. Então, o que a gente fala, não só para o distribuidor e para o integrador, que pensa em qualidade e tem essa preocupação de seguir a norma, vamos dizer assim. Se não for possível utilizar o conector 100% do mesmo padrão de fabricante, utilize pelo menos um dos lados de boa qualidade. Porque, de fato, Ricardo, a gente tem a condição, e a gente já fez isso no passado, se qualquer tipo de risco acontecer numa instalação, a gente está presente sim para verificar o que aconteceu. A gente tem uma equipe para analisar, de fato, o que pode ter acontecido nessa instalação. Você tem onde reclamar, né? Você tem, pelo menos uma análise vai ser feita por parte da Stauble. A gente tem uma engenharia, tem P&D para responder por isso. Nem que a Stauble fale, olha, infelizmente você está utilizando uma marca de um outro lado aqui, com Stauble, que não é da mesma qualidade. Por esse motivo aconteceu esse problema. Mas pelo menos você tem aonde verificar o que aconteceu. Ao passo que, a gente sabe, outras marcas aí que você vê no mercado, de inferior qualidade, você não sabe nem quem é o fornecedor, né? Enfim. Não sabe nem... Então, a gente aconselha, se não for possível manter, então, quer dizer, a parte de conexão é tão importante que existe uma normativa para isso hoje, falando, olha, utilizem o conector do mesmo fabricante, até mesmo porque se existe algum risco de incêndio, algum risco de mau funcionamento, você tem um fabricante para fazer essa análise. Agora, se não for possível fazer isso, que pelo menos procure utilizar um dos lados de uma marca de boa qualidade, e vai, ao menos, te dar uma satisfação se algum problema ocorrer. Isso pode acontecer sim, a Stauble tem preparo para fazer isso no mercado brasileiro, no mercado estrangeiro, também a gente faz isso, é comum. Não é à toa que grande parte das empresas de geração centralizada também procuram sempre trabalhar com marcas de qualidade, sabendo que se algum problema acontecer em linha, de fato, ele tem aonde recorrer, aonde procurar saber o que aconteceu, né? Com certeza. Então, agora, como você citou, Ricardo, na minha opinião, as empresas seguradoras estão cada vez mais de olho nesse problema, obviamente, porque
uma vez um sinistro acontece, ela vai fazer uma análise de como um todo, como assim como foi feita naquele case da Tesla nos Estados Unidos, no Brasil, de certa forma, não vai ser diferente, e de fato, a seguradora vai estar amparada pela norma, né? Quer dizer, existe um capítulo específico falando sobre conexão. Se não tiver essa padronização, o que eu faço, né? Esse sinistro, de fato, pode virar contra o integrador, enfim, infelizmente, pode acontecer sim. Então, eu acho assim, Ricardo, o mercado brasileiro está evoluindo bastante em termos de qualidade, em termos de... É inerente, né? É um mercado relativamente jovem ainda, mundialmente falando, né, o brasileiro, mas ele está evoluindo bastante, sim. E eu tenho plena convicção que um dia vai ser muito comum o integrador fazer um pedido de kit e se preocupar bastante com qual é a marca de conector que ele está pedindo junto desse kit. Com certeza. E quem dita a Isso vai regra chegar. é o consumidor, né? É o integrador, é o consumidor final tendo conhecimento disso, que ele está correndo o risco de pegar fogo na casa dele. Então, a gente sabe que empresas sérias, elas ditam qual é o conector que vão usar. A gente vê isso acontecendo em várias empresas, né? Ah, não, eu parei de trabalhar com o padrão tal, agora o padrão é esse. Ah, mas vai ter que mudar agora a fabricação do HD, porque agora o conector vai mudar. Não importa, quem tem conhecimento disso sabe que isso é importante, né? Investir em qualidade, investir em conexão. E você, integrador, você fique atento que você pode fazer a mudança, você pode sim começar a pedir para o seu distribuidor, o distribuidor fará o mesmo com o fabricante do módulo, e aí as coisas melhoram para todos, né? Mais segurança para toda a cadeia. Então, hoje eu recebi o William para a gente falar um pouquinho sobre conectores e segurança em sistemas fotovoltaicos. William, seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV. Eu espero receber você em um próximo vídeo aqui com novas temáticas, novos debates aqui, para a gente trazer informações pertinentes aí para o mercado. Obrigado por participar hoje aqui, William. Um abraço para você. Um abraço, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, colegas da Solar TV. Um abraço. Até a próxima.